poder ir em frente. Guilherme. De amanhã. Vou enxergar aqui alguma coisa. Aqui. Programa. Boa noite a todos, então, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um culto ao Senhor. Hoje é dia 14 de junho. Eu queria começar agradecendo a Deus e as orações dos irmãos. Meu pai acabou de ter alta, voltou para casa, graças a Deus. Está em tratamento ainda da pneumonia, mas já está em casa. Vai voltar para o hospital para tomar remédio uma vez por dia, mas graças a Deus, né? O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Vamos começar esse culto com a leitura bíblica que está em Salmo 77, versos 11 a 15. Salmo 77, 11 a 15. Eu vou ler e em seguida eu peço ao pastor Marutani fazer a leitura em japonês, tá bom? Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Amém. Amém. 77の11から15ね。詩編77編11節から15節。私は主の御業を思い起こそう。誠に昔からのあなたの口し技を思い起こそう。私はあなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの御業を静かに考えよう。神よ、あなたの道は聖です。神のように大いなる神が他にありましょうか。あなたは苦しい技を行われる神。国々の民の中に道からを表される方です。あなたは身腕を持ってご自分の民、ヤコブとヨセフの子らをあがなわれました。セラ。76. Amém. Amém. Que isso possa ser uma prática nas nossas vidas, né? Lembrar das obras do nosso Deus, trazer à memória como o nosso Deus é grande, é poderoso, o que ele já fez, né? Meditar também nas obras, né? A gente colocar o nosso pensamento, o nosso coração na grandeza de Deus e falar, né? Falar do que Deus tem feito por nós, né? Falar dos feitos de Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Vamos orar então? Vou orar e pedir uma oração para a senhora Mariko em japonês. Amado Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui juntos, reunidos em Teu nome, Senhor. Estamos aqui para louvar e para bendizer o Teu nome, lembrar do Teu amor que é tão grande por cada um de nós. O Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus cheio de amor e misericórdia, Senhor. O Senhor ouve as orações e o Senhor atende, o Senhor responde. Não merecemos, Senhor Deus, a tua atenção, o teu cuidado, mas o Senhor é maravilhoso, Deus. Obrigado por mais uma vez que estamos juntos. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que é verdade, que é verdadeira. A tua palavra é viva e ela realmente nos mostra quem o Senhor é e como o Senhor é bom. Que nós possamos meditar nas tuas obras, nas tuas palavras, Senhor Deus, e ter o nosso coração cheio
das palavras que vêm de ti. E abençoa, Senhor, que nós possamos louvar a ti com todo o nosso coração, que seja agradável a ti, o nosso louvor. E queremos, Senhor, compartilhar a gratidão por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhora Marico, por favor. Amém.マリコ姉妹お願いします。はい。天皇お父様、日々のお守りとお導き、感謝いたします。毎日雨がしとしと降ったり、冷たい風が吹いて、気温も低くなり、風邪もひきやすい季節になりました。どうか、この天気が風邪をもたらすことがないように、あなたは一人一人の最善の道を整えてくださるものと、信頼と感謝の日々を送ることができますようにお願いいたします。今も兄弟姉妹ともにあなたと元に礼拝と賛美を捧げる特権をありがとうございます。そして今日のメッセージをお語りくださる先生の上に豊かなお恵みとまた兄弟姉妹の上にも健康と幸せをお願いいたします。皆さんの天のお父様、あなたのお一時お一人をイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。Amém. Amém. Muito obrigado, senhora Tamai, senhora Marico. Vamos louvar então agora um louvor, né, que é Jesus me quer bem. Vamos louvar juntos, né, com alegria, porque somos amados por Deus. Das maravilhas que a Bíblia contém, eis a mais linda, Jesus me quer bem. Chego-me a Ele, ninguém me detém, quando me lembro de quem me quer bem. Oh, que prazer, Jesus me quer bem, se me quer bem, a mim também. Oh, que prazer, Jesus me quer bem, se me quer bem, Jesus. Fechado. É um corinho, né, bem curtinho, mas é muito bom, né? A gente normalmente canta para as crianças, né? Mas cada um de nós tem que se alegrar com essa verdade, né? A Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia mostra como nós somos amados, né? Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus aqui. E quando a gente lembra disso, né, que somos amados por Deus, enche o coração de alegria, de prazer, né, de poder saber isso, né? Somos amados por Deus. Que isso seja alegre o coração de cada um de nós. Vamos cantar mais um louvor, agora cantor cristão número 7, Maravilhas Divinas. Oh,
Vai parar sozinho aqui? Para, né? Amém. Graças a Deus, nosso Deus é todo-poderoso, mas acima de tudo, é um Deus de amor, né? O amor dele por cada um de nós é a maior maravilha que a gente pode experimentar de Deus. Deus nos ama tanto e provou, né? Enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E crendo nele, nós podemos experimentar a vida eterna. Vamos orar juntos, então, irmãos, a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Senhora Mariko, por favor. 天に召します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を照らせたまえ。御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我ら身を犯すことを我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを心に合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。 Amém. Amém. Colegatório, Vamos né? louvar mais um louvor a Deus. Cantor cristão 282, Maravilha. Louvemos a Deus. Chega da cruz do meu Salvador, prostrado das pés ao meu Redentor. Ele atendeu logo meu clamor, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Glória ao Salvador, agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador, que maravilha Jesus me amou, tudo de graça me perdoou. Quebrou meus laços e me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Amém. Algumas pessoas dizem que não tem como saber, né? Se a gente, para onde a gente vai, quando essa vida aqui acabar. Mas essa música diz, né? Agora sei que Ele me salvou. Quando eu cheguei à cruz do meu Salvador, me prostrei aos seus pés, né? Eu agora posso saber com certeza. Agora sei que Ele me salvou. Por isso, glória ao nosso Salvador Jesus.
né? Esse a certeza, né, que o Espírito Santo dá para todos os crentes em Jesus, né? Se nós confiarmos nele, colocarmos toda a nossa fé, a nossa esperança em Jesus, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito, ele dá essa certeza interior de que somos salvos, né? E estamos vivendo para Deus. Amém? Vamos então, Amém. irmãos, fazer a leitura bíblica que está em Êxodo capítulo 11, versos de 1 a 10. Êxodo 11, de 1 a 10, que é o capítulo todo. Eu vou pedir para o Davi, por favor, fazer a leitura para nós aqui. E depois, em seguida, a senhora Tamai, em japonês, Sim. em alto. E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixarei ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda o cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibas que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue às pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Amém. Amém. Obrigado, Davi. Japonês. Senhora Tamai. 私ですね。聞こえますか？聞こえてますよ。はーい、聞こえています。今日、私の方にはね、今日すごく、損が低いんですよね。マシモにしてますけど。聞こえてますね。はい。大丈夫です。出エジプト記11章1節から、主はモーセに仰せられた。私はパロとエジプトの上になお一つの災いを下す。その後で彼はあなた方をここから行かせる。彼があなた方を行かせるときは、本当に一人残らずあなた方をここから追い出してしまおう。さあ、民に語って聞かせよ。男は隣の男から、女は隣の女から、銀の飾りや金の飾りを求めるように、主はエジプトが民に好意を持つようにされた。モーセその人もエジプトの国でパロの家臣と民とに非常に尊敬されていた。モーセは言った。主はこう仰せられます。真夜中頃、私はエジプトの中に出ていく。エジプトの国のウイゴは
王座につく。パロのウイゴからヒウスの後ろにいる女奴隷のウイゴ、それに家畜のウイゴに至るまで皆死ぬ。そしてエジプトで全土にわたって大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなく、また二度とないであろう。しかし、イスラエル人に対しては、人から家畜に至るまで犬もうなりはしないでしょう。これは主がエジプト人とイスラエル人を区別されるのをあなた方が知るためです。あなたのこの家臣たちは皆私のところに来て不死をがみ、あなたに従う民は皆出て行ってくださいと言うでしょう。私はその後で出て行きます。こうしてモーセは怒りに燃えてパロのところから出て行った。主はモーセに仰せられた。パロはあなた方の言うことを聞き入れないであろう。それは私の不思議がエジプトの地で多くなるためである。モーセとアロンはパロの前でこれらの不思議を皆行った。しかし、主はパロの心を堅くなにされ、パロはイスラエル人を自分の国から出て行かせなかった。以上です。アーメン。Amém. Amém. Obrigado, senhor Tamai. Vamos então passar a palavra para ouvir a mensagem de hoje. A pastora Ruth vai trazer, a pastora Kyoko vai traduzir em japonês, né? Esperança em meio à maior adversidade. Vamos orar mais uma vez? Amado Pai, obrigado porque o Senhor tem preparado já a tua serva, a pastora Ruth, para trazer a palavra, a mensagem do Senhor para cada um de nós nessa noite. Por favor, usa a vida dela para abençoar, para nos confrontar com a palavra de Deus e nos conduzir para mais perto de Ti, Senhor. Abençoa também a tradução com a pastora Kyoko, que todos aqui possamos ouvir a Tua voz falando com cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado. Só aguardar um minutinho para mudar a sala. Podemos começar, Flávio? Acho que eu vou começar. Que o Flávio hoje está ao vivo na igreja em Araçatuba. Então, um prazer, podemos estar estudando, meditando com o tema maior, esperança. Né? Esperar no Senhor. Esperar com paciência no Senhor. E uma coisa que é bastante interessante, em Provérbios tem um versículo que fala que aquilo que acaba fazendo a gente esperar demais faz esvair a força, o ânimo, né? Esperança. Então, você espera, e fala assim, nossa, está demorando demais. E acaba perdendo, né, o ânimo de continuar esperando. Mas, o contrário de Deus, né? Esperar em Deus, a gente nunca perde a esperança. Né? Esperar em Deus é uma esperança
que mesmo em situações extremas de dificuldade, de problemas, adversidades, dificuldades, né? Quando tudo parece assim, de mal a pior, né? Nós não perdemos a esperança em Deus. Isso que é o tema de hoje. Se a gente pode ter como versículo-chave, seria o versículo 9. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Hoje a gente cantou todos os hinos com a palavra maravilha, né? Em japonês é fushigi ou kushikimiwasa, né? Então é algo maravilhoso. Assim, na verdade é uma palavra que até nós cristãos falamos bastante, né? Ai, maravilhoso, Deus é maravilhoso, né? Mas será que a gente tem ideia? Será que a gente tem ideia o quanto realmente ele é maravilhoso? Eu tô não gostando do vento do meu... deixa eu só... Deixa eu fechar aqui o meu vento aqui. Tá. O quanto Deus é maravilhoso, sabe? Quanto a gente realmente experiencia a maravilha de Deus. A gente enxerga a maravilha de Deus, a gente sente a maravilha de Deus, a gente vê a maravilha de Deus. Não tem como ficar... É meio pleonástico, maravilhado, né? Não tem como não ficar admirado, não tem como ficar empolgado, né? Não tem como não ficar fascinado, né? Em outras palavras, o que seria essa palavra? Ficar maravilhado, ficar empolgado, fascinado, né? Talvez até a pastora aqui que está tendo dificuldade de traduzir para japonês, eu teria, né? O que significa isso? De a gente ficar maravilhado? Em outras palavras, na nossa vida cristã. A gente fica maravilhada com Deus, a gente fica fascinado com Deus, a gente fica empolgado com Deus. Qual seria a palavra técnica, se a gente pode dizer, né, na nossa experiência religiosa? São todas as palavras que não gosto muito de dizer, mas, né, o que seria? A adoração. Né? Quando a gente ficar maravilhado com as maravilhas de Deus, a gente não tem como não adorá-lo. Né? Reconhecer o quanto ele é incrível, né? O quanto ele é tremendo. Né? Então, o que o Senhor está querendo ensinar para Moisés e para o povo de Israel? Olha, Faraó não vai deixar vocês irem. Né? O Faraó não vai permitir que vocês vão adorar a Deus. Faraó vai cada vez mais demonstrar adversidade, contrariedade, vai dificultar, vai fazer vocês sofrerem, vai fazer vocês passarem por dificuldade ainda maior, duplicada, triplicada, multiplicada. Ele vai rejeitar, ele não vai aceitar o que Deus disse para deixar ir o povo adorar ou servir a Deus. Aí o que ele mesmo disse em Êxodo capítulo 5. Eu não conheço o Senhor, eu vou deixar adorá-lo, né? Então, realmente, se você não conhece que Deus é maravilhoso, você não tem como ficar maravilhado para servi-lo, para adorá-lo, para buscá-lo, né? Você não tem motivo para adorar a Deus, servir a Deus, se você não o conhece. O quão ele é maravilhoso, o quão ele é um Deus tremendo. Né? Então, na verdade, começa esse embate com Moisés e Faraó, né? Quando Moisés pediu para Faraó permitir que o povo de Israel pudesse ir
no caminho de 3 dias para adorar a Deus. Mas, de outra forma, a gente gostaria de enxergar e relembrar na meditação da semana passada, que Deus foi, então, tratando os deuses falsos, muitos deuses, né? Eu acho que o povo de Egito era panteísta, então eles acreditavam em Deus múltiplo, mas eram deuses falsos, não é Deus criador do céu e da terra, Deus único, vivo e verdadeiro, mas são deuses, né, que eles imaginavam, eles escolhiam que fossem seus deuses, né, seja água, seja outros elementos da natureza, rãs, piolhos, né, todos com seus significados particulares e, portanto, nós entendemos ali que o mundo, o Egito, é o lugar onde os deuses falsos, né, são adorados, são servidos e escraviza as pessoas, oprime as pessoas, né? E, portanto, nós entendemos, por exemplo, né, a gente é servo de quem a gente adora. Nós somos servos de quem nós adoramos. Então, o Egito tinha muitos deuses e eles eram escravos desses deuses para servir esses deuses, para agradar esses deuses, para esses deuses poder dar a fertilização, dar uma vida próspera, produtiva, uma vida conforme o que eles desejavam. Então, os deuses falsos estão na base de algo que nós desejamos e busca que esse Deus venha a suprir, né? Então, o Deus Sol, que o Deus Sol dê vida, dê a luz, né? Então, eles experienciaram as trevas e vemos, assim, o que aconteceu, que eles, na verdade, eles adoravam algo para que esse algo fosse ir ao encontro da sua necessidade, né? Então, deuses que nós colocamos, nós temos como realmente alguém que venha ao encontro da minha necessidade, do meu desejo, do meu prazer. Então, é muito mais egocêntrica, né? E o cristianismo também está fazendo isso, né? Deus que me cura, Deus que me abençoa, Deus que me enriquece, Deus que me protege, Deus que me faça enriquecer, Deus que me dê uma boa esposa, uma boa vida. Então, o que está fazendo? Um Deus que vá suprir e ir ao encontro dos seus desejos, das suas ambições, né? Dos seus anseios. Então, é muito perigoso quando realmente essa ideia de Deus vem a tomar lugar. Então, o que Deus ensinou para Faraó? Deus foi destruindo todos esses deuses, né? Todos esses deuses. Vamos dizer assim, para vocês poderem entender. O meu Deus é dinheiro. Então, eu tenho ambição pelo dinheiro, eu quero dinheiro, e eu busco dinheiro, eu procuro dinheiro, eu faço de tudo para ganhar dinheiro. Então, ele se torna Deus da minha vida, né? E eu fico escravo desse Deus dinheiro para realmente me matar de trabalhar, né? Para conseguir, e assim por diante. Então, eu me torno escravo do dinheiro, né? Então, Deus é o meu dinheiro, e para eu conseguir esse dinheiro, eu acabo sendo escravo desse dinheiro. É nesse sentido que o povo de Israel, o povo de Egito vivia. Então, o que Deus quis mostrar ali?
né? Que ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Eu sou o Senhor, para que saibais que eu sou o Senhor. E o que nós podemos ver? Os deuses do mundo, os deuses do Egito, fazia o povo de Israel escravo. Enquanto que o Deus de Israel, o Deus vivo e verdadeiro, queria libertá-los para que eles pudessem servi-lo e adorá-lo. Então, olha a diferença. Então, quando o faraó viu isso, ele disse, como que eu vou deixar vocês adorarem a esse Deus que eu não conheço, verdade, né? Se ele não conhecia esse Deus, não tinha razão de adorá-lo. E por isso, ele colocou um monte de empecilho, muitas condições, impedimentos para atrapalhar essa adoração. Ele não queria libertar o povo de Israel, ele queria atrapalhar para que essa adoração não viesse a acontecer, né? Então, nós entendemos que esse mundo, o Egito, o mundo, não acredita em Deus, não conhece a Deus, não vê o motivo de adorar e servir a Deus, então vai fazer de tudo para impedir adorar a Deus. É isso. Então, essa é a luta que acontece, então, dos capítulos 7 e as pragas que acontecem, que esses deuses falsos escravizavam, enganavam, amarravam, eles eram ocupados por esses deuses, e fez com que os seus corações fossem totalmente oprimidos, escravizados por valores enganosos, por falsas alegrias ou satisfação, Então, a gente vê ali como que o mundo é enganoso com seu sistema, sua forma de pensar, no seu padrão de prazeres e alegria, a vontade da carne, as amizades, tudo isso fez com que realmente o povo de Egito, ou Egito, escravizava o povo em volta desses deuses falsos. Mas Deus propôs a libertação deste mundo, libertação do Egito, desses deuses, para que com a liberdade o povo de Israel pudesse adorá-lo. Então, o que Deus quis mostrar? Olha, se libertem desses deuses falsos, não vivem nessa vida de escravidão, Eu quero que vocês sejam totalmente livres, conhece a verdade que eu sou o Senhor, e eu quero que vocês saibam que eu sou o Senhor, o único, não há outro igual. Isso nós podemos ver, olha, tem 2 trechos que fala isso, que para que saibais que eu sou o único Deus e não há outro, Nós podemos ver, por exemplo, aqui no capítulo 9, versículo 14, Deus falando, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Não há como eu. O Deus poderoso, o Deus grandioso, o Deus maravilhoso, o Deus amoroso, o Deus gracioso, não há Deus igual, que quer libertar, Eu quero te libertar, vamos supor, voltar para o Deus dinheiro, Então, para libertar vamos supor que a Ruth ama o dinheiro, busca o dinheiro e faz de tudo para ganhar o dinheiro. Eu sou escravo do dinheiro, eu vivo atrás do dinheiro, O que Deus vai fazer? Ele vai tirar dinheiro de mim. É isso que aconteceu. O dinheiro não é tudo, Ruth. O dinheiro é passageiro. O dinheiro não vai te fazer feliz, Então, Deus toma esse Deus falso da minha vida e fala assim, olha, o verdadeiro valor eu sou o verdadeiro valor, o valor que nunca vai perder, Eu sou o Deus que realmente te dá satisfação. Eu sou o Deus que dá alegria. Eu sou o Deus que dá liberdade. Você não precisa ser escravo, Eu quero te libertar, para que realmente com essa libertação pudesse adorar
a Deus. É totalmente diferente, né? Todos os deuses deste mundo que oferece prazer, alegria, satisfação, segurança, seja o que for, né? Em nome de tudo isso, você acaba se tornando escravo. Mas Deus falou assim: eu deixo te libertar do Egito, de todos esses valores, desses pensamentos terrenos, passageiros, com valores tão ínfimo, tão pequeno, né? Eu quero te libertar para você poder descobrir algo muito mais elevado, o valor que nunca vai se perder, a verdadeira alegria, a verdadeira segurança, a verdadeira satisfação, né? Então eu quero te libertar de todo esse engano desses deuses falsos, para que você saiba que eu sou o Deus único e verdadeiro e não há outro igual a mim, que quero te libertar para você poder realmente poder ver as maravilhas. Então, quanto mais dificuldade, quanto mais problemas, quanto mais o endurecimento e empecilho que Faraó fazia, Deus falou: eu vou fazer maior maravilha. Então, o que Deus quis dizer? Não há Deus igual. Porque Deus foi destruindo um Deus após o outro, mostrou que esses deuses são falsos, que não é verdadeira alegria, que não é verdadeira segurança, que não, a produtividade, a vida não estava neles, mas Ele é a vida, Ele é a segurança, Ele é a satisfação, né? Então Deus quis que todos eles, para que os egípcios saibam, que o povo de Israel saiba, para que o faraó saiba que eu sou o Senhor e que não há outro que pode te libertar e te fazer verdadeiramente feliz, satisfeito, né? Então era tudo elevado. Quando realmente nós somos libertados de todos esses deuses falsos, de alegrias falsas, né? E poder encontrar em Deus a verdadeira alegria, o verdadeiro valor, a verdadeira riqueza, eu posso livremente adorá-lo, servi-lo, né? Então eu posso ser tomado totalmente pelos pensamentos elevados, né? Porque os pensamentos de Deus são elevados, assim como o céu é mais elevado do que a terra. Os pensamentos mundanos, terrenos, passageiros, os valores ínfimos, que desvaloriza, né, facilmente, se perde facilmente, mas eu dou um valor que nunca vai se perder. Eu quero te dar alegria perene, uma satisfação que ninguém pode tomar de você. Eu quero que você alce e tenha experiência elevada. Sai do Egito, né? Para que realmente vocês descubram essa liberdade para adorar a Deus. Então, conhecer a Deus, saber quem é o Senhor para adorá-lo. Então, Deus provou que ele é maior do que todos os deuses do Egito, né? E é interessante que os magos imitaram, né? Naqueles milagres e sinais, lembra? Que eles imitaram a serpente, jogou a vara e se tornou serpente. A vara de Moisés e a vara de Arão se tornou serpente. Aí os magos também, o faraó falou: joga vocês também. Aí se tornaram serpentes. Mas o que aconteceu? As serpentes, né, da vara de Arão e Moisés engoliram as serpentes dos magos. Mas mesmo assim, mesmo que Deus tenha provado que o poder de Deus é maior, mas o faraó endureceu o coração. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar, que é muito perigoso a gente buscar sinal, a gente buscar milagre. Eu acredito em Deus só se Deus me curar. Eu só vou acreditar em Deus só se Deus me fazer rica, né? Ou qualquer outra coisa. Condições, né? Só assim que eu vou acreditar em Deus. Sabe o que está escrito? Satanás é o maior imitador. Ele imita, como os magos imitaram por 3 sinais, né? No quarto eles já não conseguiram. Então o que a gente pode ver? O Satanás até tem poder de fazer sinais, milagres, mas está escrito em Mateus 24, 24 que eles enganam.
né? Satanás, ele imita como se fosse anjo da luz, para enganar a muitos. Ele é mentiroso, ele é enganador, né? Então, se a gente vai atrás dos sinais, se a gente só acredita a Deus pelos sinais e milagres, nós podemos cair facilmente, porque Satanás, ele é enganador, né? Por isso que é muito importante nós acreditarmos a Deus, mesmo que ele não cure, vamos supor, né? Mesmo que ele não resolva certos problemas como a gente quer que Deus resolva. Mas o que hoje nós podemos aprender? Que a maravilha que Deus quer fazer é muito maior do que as condições que nós colocamos, né? Se Deus fizer isso, então eu acredito. Mas Deus está falando, mas eu quero fazer muito mais do que as condições que você coloca, né? Então ele deseja que nós cresçamos na fé para que nós acreditamos em quem ele é, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Suficiente. Mas o faraó foi endurecendo o coração dele, e foram as 3 condições que ele colocou para o povo de Israel, para não libertá-lo, para não deixar eles irem, né? Primeiro, nós podemos ver no capítulo 8, 25 a 28, onde faraó perguntou assim, quem que vai? Ele falou assim, espera um pouquinho, é isso, 22, né? Não, espera um pouquinho. 25 a 28, nós podemos ver aqui. Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Né? O que o faraó quis dizer ali? Não vai tão longe assim não, né? Porque ele queria mantê-los escravos, certo? Então, uma das razões era isso. Então, essas adversidades que nós vimos hoje, que é a esperança em maior adversidade, a adversidade que o inimigo sempre ataca na nossa vida é tirar a minha vida de adoração. Comprometer a minha vida de adoração. Porque ele sabe que se eu não adoro a Deus, ele tirou a fonte do poder, das maravilhas que Deus pode operar na minha vida. Se eu não adoro a Deus, né? Porque o que é adorar a Deus? É confirmar que Ele é o meu Deus, eu o adoro e eu prostro diante dele, eu o reconheço e Ele pode, portanto, manifestar a sua maravilha nas nossas vidas. Porém, quando nós não o adoramos devidamente, Deus não pode manifestar nas nossas vidas. Olha só, o que Faraó quis falar? Tá, tudo bem, pode adorar, mas fique aqui, não vai longe. Fique aqui nesta terra. Não precisa sair tão longe. Porque ele Moisés tinha falado 3 dias de caminho, né? Tem todo o significado que eu vou deixar. Eu ia hoje estudar um pouquinho mais do 12, mas eu vou deixar para o pastor Alex dar continuidade, né? Mas o que a gente quer ver aqui, que o faraó, o mundo, não quer que a gente deixe o nosso pensamento mundano, nossos valores mundanos, nossos afetos mundanos. Ele não quer. Ele não quer que a gente deixe. Ele quer que a gente continue parte do mundo, porque ele sabe que enquanto eu estou tomado pelo mundo, eu amo ao mundo, o amor de Deus não pode estar em mim. A minha adoração a Deus não é verdadeira adoração, porque eu vou ser tomado pelas coisas deste mundo. Então, primeira coisa, ele, né, quis que eles ficassem aqui, nesta terra. Adore aqui nesta terra. Êxodo 8, 25, 28. Segundo, nós podemos ver no capítulo 10, nós podemos ver, né, quando Moisés começou a pedir novamente e insistir, né, era só uma coisa, deixa ir para nós adorarmos a Deus, nós servirmos a Deus, né? Aí nós podemos ver que ele perguntou, né,
quais são os que hão de ir? Capítulo 10, versículo 8. Quem que vai adorar a Deus? Né? Aí o Moisés falou assim, todos nós, meninos, velhos, filhos, filhas, ovelhas, tudo, nós todos vamos adorar a Deus. Né? O que quer dizer? Que a família unida, toda a família, pai, mãe, filhos, avós, todos vamos adorar ao Senhor. Por quê? Mais uma razão para atrapalhar a adoração é quando o inimigo pode dividir a família. Tanto é que ele falou assim, não, não vai todos vocês não, vai só os homens, né? Vai só os homens, no versículo 11. Não será assim, andai agora vós, varões, e servi ao Senhor. Vai só vocês homens, deixa seus filhos, deixa sua família, né? Porque a família verdadeiramente unida é a família que adora ao Senhor. Marido, esposa, pais e filhos que adoram ao Senhor. É a maior unidade. Nós adoramos o mesmo Deus, mesmo coração, mesmo pensamento, mesmos valores, né? Mas ele quis atrapalhar a adoração, dividindo a família. E terceira coisa, no capítulo 10, versículo 24, nós podemos ver também aqui, né, o Moisés, então, o faraó falando. Então o faraó chamou a Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e as vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Então tá, vossas crianças podem ir, mas vocês deixam as ovelhas e as vacas. Vocês vão a Deus, mas não ter o que sacrificar, né? É uma vida que a sua possessão, né, você mantém para você mesmo, né? Porque na verdade são as riquezas, né? Representa a riqueza, a sua possessão, ovelhas e vacas. Fica aqui, né? Então o que ele quis atrapalhar a adoração, fazendo com que o seu coração estivesse nas possessões deste mundo. Né? Ao invés de sacrificar para Deus, não, você ficasse ligado com o mundo, com as suas possessões. Né? Cedo ou mais tarde, esse coração também acaba deixando de servir a Deus. Você vai acabar servindo as possessões, as riquezas, né? Então, nós podemos ver Moisés falando. Moisés, porém, disse, tu também darás a nossas mãos sacrifícios e holocausto que ofereçamos ao Senhor, nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nem uma unha ficará, porque daquele haveremos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Né? Então, o que ele quis dizer? Toda a nossa possessão está à disposição para servir ao Senhor. Né? Porque cedo ou mais tarde, se eu estou apegado às minhas possessões e eu não dou para Deus, essas possessões acabam se tornando o nosso Deus. Por isso que Moisés falou assim, não, as nossas possessões, né, é totalmente disponível para servir ao Senhor. Será que nós vivemos assim? Toda a minha possessão, o meu carro é para o Senhor, a minha casa é para o Senhor, né? A minha vestimenta, tudo que você veste, o que você come, o que você bebe, fazei tudo para a glória de Deus. Será que todo o meu pertence? Eu estou disponível para servir ao Senhor. Então, é interessante essa colocação que é muito importante para aquele que serve ao Senhor. O lugar separado do mundo, nós não pertencemos ao mundo. Por isso que Deus, desde quarta praga, o povo de Israel era separado de todas as demais pragas, das pragas que o povo de Egito sofreu, porque Deus separou o povo de Israel.
que está escrito em 8:22 em diante. Naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, né? A fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Aí também no versículo, nós podemos ver Deus fazendo a diferença, né? Para que, no versículo 11:7, que está escrito, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então Deus deseja que totalmente a gente seja separado do mundo. A salvação significa isso, a igreja significa isso, que Deus nos salvou do mundo, do sistema onde deuses, né, nos escravizam. Ele nos libertou para que livremente, com liberdade, a gente possa adorar a Deus. Então, não vai ser nesta terra, não vai ser no mundo. Eu não pertenço ao mundo. Eu fui tirado do mundo, libertado do mundo, com liberdade poder adorar a Deus, né? Então, separado do mundo. E separado do mundo e separado para Deus. Né? Totalmente para servir a Deus, pertencer a Deus. Adorar é isso. Eu estar separado do mundo, separado para Deus, para servir e adorar a Deus, né? Porque se a gente não tomar cuidado, olha só o que o diabo, o príncipe deste mundo, o Deus deste mundo, fez com Jesus. Lá naquela tentação no deserto, ele mostrou toda a glória e riqueza deste mundo, e ele falou assim, Jesus, eu te dou tudo isso, se você prostrado me adorares. Quantos de nós buscamos a glória, a riqueza e os prazeres deste mundo e nós estamos adorando ao diabo? Caímos direitinho na arapuca, né? Olha como é perigoso. E assim, Faraó, mesmo que Deus tivesse dado tantas e tantas provas, nada de deixar o povo de Israel ir. Amados irmãos, a nossa adversidade está na área da adoração. O inimigo não quer nos libertar, não quer que sejamos livres para adorar a Deus. Ele vai nos querer escravizar até o último fio do cabelo na nossa vida, sabia? Então ele vai tentar de tudo, como Faraó, endurecer o coração cada vez mais, mesmo que Deus tivesse mostrado tantas maravilhas, tantos milagres, tantos sinais. Olha só que interessante, né? Os magos, os encantadores lá, eles conseguiam imitar primeiros 3 sinais, certo? Mas na hora H de tirar, por exemplo, transformar aquela situação horrenda, né? Rã morrendo no seu armário, na sua cama, no seu travesseiro, no seu copo, e assim por diante, não podia tirar rã, né? O faraó chamava, Moisés, tira isso, faz com que isso acabe, seja piolho, seja mosca, seja o que for, né? Os magos conseguiam imitar até certo ponto, mas não conseguia libertar, não conseguia resolver. Olha só como é tão tremendo o poder de Deus. Para Deus, que opera maravilhas, a maravilha da libertação, a maravilha de me fazer adorador de Deus, livremente adorá-lo em todas as áreas da minha vida, junto com toda a minha família, né? Longe deste mundo que me tenta continuamente atrapalhar minha vida de adoração e me fazer escravo, né? Mas quando a situação parecia não ter esperança, amados irmãos, Deus manifestou o seu poder maior. Ele multiplicou maravilhas. Então, uma coisa que acho que a gente precisa para completar hoje, né? É quanto maior a adversidade, quanto maior o problema, nós podemos acreditar que a maravilha de Deus é ainda maior. Ainda maior. Nosso Deus é o Todo-Poderoso,
que é maior do que qualquer adversidade, dificuldades, contrariedades. Então eu preciso agradecer a Deus, né? Nessa esperança que podemos ter, que graças a Deus, que diante desse problema, Deus quer manifestar uma maravilha no meu, quer multiplicar as suas maravilhas na minha vida, né? E eu poder confiar nele e realmente pedir para que ele possa manifestar a sua glória, sabe? Totalmente poder ali mostrar as maravilhas. Se através da dificuldade que eu estou passando, Deus pode fazer uma maravilha ainda maior, amém, né? Qual é a nossa tendência? Deus, dá jeito logo nesse faraó, Senhor, né? Deus, tira esse problema, tira essa dificuldade. Deus vai falar assim, não, eu vou aumentar. Eu vou ainda mais esse faraó ser mais difícil com você, porque eu quero fazer maravilha, multiplicar maravilhas na tua vida. Eu quero manifestar o meu poder. Eu quero mostrar a minha grandeza. Olha só que diferença. Essa é a esperança que nós podemos ver. Deus multiplicando as maravilhas, né? E assim, vamos tentar terminar aqui concluindo. Olha só, versículo 1 do capítulo 11. O Senhor disse a Moisés, ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente. Eu vou só ficar com essa frase. Eu ia para toda a pressa vos lançará, mas eu vou deixar para o pastor Alex. Quando vos deixar ir totalmente. Frise ali, risque ali, coloque ali marca-texto. Sabe que essa palavra é tremendo. A libertação de Deus nas nossas vidas é total. Para eu poder servir a Deus e adorar a Deus na totalidade, né? Não tem como ser parcial, não pode ser condicional, né? Quando puder, se eu quiser, se me convém, não. Quando vos deixar ir totalmente. Em outras palavras, quando eu vos libertar totalmente. Totalmente. Para você ali com total liberdade adorar a Deus, né? E como que ele ia? Então aí que eu vou fazer um ganchinho para pastor Alex poder dar continuidade semana que vem. Mas sabe o que é esse poder de libertar? O poder do sangue do Cordeiro. O poder do sangue do Cordeiro. Aí eu vou aproveitar esse contexto. O que Deus falou? Que essa última praga seria a morte dos primogênitos do Egito, né? Porque, na verdade, eles acreditavam que eles eram deuses, né? E para dar continuidade dessa deidade, digamos, né? Os primogênitos eram representação, né, desse Deus que eles eram e que daria continuidade à linhagem da divindade. Então, era algo muito importante. Em outras palavras, o egoísmo, né? Eu sou o meu próprio Deus, eu adoro a mim mesmo. Esse é o final de todos os demais deuses. Eu adoro o dinheiro porque o dinheiro me dá conforto. O dinheiro me faz comprar o que eu quero. O dinheiro me faz trazer riqueza. O dinheiro me faz com que eu possa ir fazer os passeios que eu quero. Então, a gente vê que tudo gira em torno do eu. E a 10ª praga era a morte dos primogênitos. Que vocês não são deuses. Não tem que dar continuidade à deidade
da raça egoísta, né? Você ser o próprio Deus para adorar a si mesmo, para que tudo concorra para mim mesmo, para o meu bem-estar, para eu ser alegre, para eu poder realizar os meus sonhos, os meus projetos. Deus falou, eu vou pôr fim nisso. Né? Então, a morte dos primogênitos era exatamente a morte do Deus eu, o egolatria, eu como Deus. Né? Para eu fazer a minha vontade, como eu quero, para eu ser feliz, para eu ser importante, para eu ser sucedido. Né? Vai acabar aqui. O trono do eu vai acabar. Mas olha como é interessante. O povo de Israel foi dado esse sangue que fosse colocado na porta, e o povo de Israel não teve a morte dos primogênitos. Sabe por quê? O Cordeiro de Deus, Jesus, é o nosso primogênito. Ele morreu no lugar de nós, para nos libertar. Né? Para nos libertar do Deus eu. Né? Para eu, ali na cruz, a egolatria pudesse ser tratado. Jesus morreu como primogênito por nós, para que nós pudéssemos ser libertos dessa escravidão do Deus eu. Sabe, quando eu sou totalmente liberto do Deus egolatria, o eu Deus, o ego Deus, gente, eu sou verdadeiramente livre, sabia? Porque eu sou totalmente tomado por Deus. Pela maravilha de Deus, pelo que Deus é. E eu quero realmente viver para adorá-lo. Que assim seja, né? O sangue de Jesus que nos dá a verdadeira libertação, para que eu não precise morrer, o meu primogênito, o primogênito de Israel, Jesus Cristo, morreu por nós. Eu vou simplificar por aí, tem um monte de trecho que a gente pode trazer, mas eu vou ficar por aí. Mas não é lindo isso, né? Eu acho que nós não precisamos viver a desgraça, né, da morte de nós mesmos, a não ser da libertação em Cristo Jesus. O nosso primogênito derramou seu sangue, deu a sua vida para nos libertar. E para que nós possamos adorá-lo. Querido Pai, nós te agradecemos por o Senhor desejar verdadeiramente nos libertar de todos os deuses falsos e ultimamente do próprio eu, o Deus eu, da egolatria, nos libertar totalmente para que livremente possamos saber quem tu és e que possamos adorar de todo o nosso coração. É o que nós te pedimos, que nós possamos entender o que é ser verdadeiramente livre para te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Muito obrigado, pastora Ruth, pela mensagem. Vamos então ter um louvor em japonês e em seguida compartilhar os nossos motivos de agradecimento a Deus e também os pedidos de oração, né? Vamos colocar logo em seguida, tá bom? Vamos louvar então em japonês.
私に。うん賛美歌、日本語。日本語。これは俺なんだぞ。それでは皆さん、賛美していきましょう。大いなる大いなる方に感謝捧げます。御子キリストの愛のゆえに聖なる方に感謝捧げます。御子キリストの愛のゆえに今弱い者よ叫べ勇士だと勝利の主が共におられる。今貧しい者よ叫べ飛んでいると恵みの主が共におられる。大いなる大いなる方に感謝捧げます。御子キリストの愛のゆえに聖なる方に他に感謝捧げます。御子キリストの愛のゆえに今弱い者よ叫べ勇士だと勝利の主が共におられる。今貧しい者よ叫べ飛んでいると恵みの主が共におられる。今貧しい者よ今貧しい者よ叫べ飛んでいると恵みの主が共におられる。感謝します。感謝感謝します。Amém. Graças a Deus, né? Damos graças. E muito bonita essa música que fala, né, para a gente dar graças a Deus e em Cristo a gente somos ricos, somos fortes em Cristo. Ó, temos um aniversariante essa semana. Ontem foi aniversário de Elias, né? Parabéns aí, que Deus abençoe grandemente.
quarta-feira é aniversário do meu pai, do Alessi, né? Tomara que ele esteja bem, né? Até lá. Graças a Deus, ele melhorou bastante, né? Com a entrada de medicação, ele está com é, pneumonia, né? Está com pneumonia, mas está em casa, graças a Deus, né? Agradecemos a Deus. Elias estava lá o dia todo com ele, né, Elias? Hoje, levou ele para casa e vamos levar ele para tomar remédio durante a semana, mas só de estar em casa já é uma grande bênção, né? Quem, quem mais tem algum motivo de agradecimento ou algum pedido de oração? Essa semana a gente orou pelo Dori Edson, né? A Érica, ele conseguiu fazer a Isso, cirurgia? isso, eu quero agradecer. Ele fez a cirurgia. Agora Hum, vamos só esperar para que ele fique melhor. Ele está em casa, graças a Deus, né? Eu certo. quero agradecer muito. E peço que continue orando, que ele, na verdade, fez uma das primeiras cirurgias, né? Ele ainda Ah, tem sim. para outras para ver essa parte do rim, né? Sei. Então, é o começo de um caminho meio longo ainda, sabe? Mas peço que Certo. continue orando, mas agradeço muito, por Ah, favor. sim. Mas vamos continuar orando, né? Que Deus esteja com ele lá, ajudando em cada passo. Sim, por favor. Amém. Mais alguém? Gostaria de agradecer também. A cirurgia da Fran aconteceu essa semana também. Agora está no processo de recuperação. Graças a Deus foi tudo bem. Ela só sente dores, né? Mas é tudo por conta da cirurgia mesmo. Então, agradecer por isso e que ela tenha uma boa recuperação aí. Amém. Muito bem. Manda um abraço para ela e que estamos aqui pedindo a Deus que ela fique boa logo aí. É, ok, mais alguém? Tem algum? Pode abrir o microfone, pode falar. Queremos também agradecer pela oração a favor do pastor Ideu. Ele passou um mau bocado, umas dificuldades durante essa semana, mas hoje ele está bem melhor. Então, gostaríamos de agradecer. Tá em casa, pastor? Ele está. Ah, A gente tá com o objetivo de tê-lo, não, mantê-lo em casa. tá. Ok. A semana passada eu também pedi oração pelo meu sogro, João, né, que está com tratamento de uma infecção no pé. E tá tratando também, tá. Hoje a Lu fez curativo aqui e falou que estava bem melhor, né? Tá cicatrizando, né? Então, que Deus ajude que possa sarar totalmente, né? Mas graças a Deus está tendo melhoras. Infecção no pé dele. Ok, mais alguém? Como é que estão aí? Senhora Marico, está tudo bem com a senhora? Ah, vou pedir para orar para mim se dá certo dia 17 vou ter cirurgia de catarata. Ah, Oh, ora para mim para se der tudo certo e pode voltar a dirigir. tá bom. Cirurgia de catarata, dia 17. Né? Então, vamos orar então para que corra tudo bem, né?
Vai ser em Sorocaba a cirurgia? Vai fazer onde a cirurgia? Lá em Sorocaba? em Sorocaba. Sorocaba? Ah, tá bom. 誰が知る Tá bom, vamos orar, né? Tem mais. し Senhora Tamai, como que a senhora está? Tá tudo bem? 私、うん、 Então, se tiver mais alguém, então, うん、 vamos então. Pastor Marutani, tem alguma Pastor coisa? Marutani, como é que o senhor está? O senhor, a sua esposa, a senhora Neuza? 私もね、カタラクタを手術しようかと思ってい Fica る。aqui, João, pra você orar, まあ、 vai. 御心を求めてます。お祈りしてください。Ok, vamos orar Ai, também. Ai, arimashita. あ、 tudo bem. Tem mais Então algum vamos pedido? ser idosos Oi, e pelo boa noite, Boa noite, pastor. tudo bem? Tudo bem? Pode Tô, falar. tô aqui em Araçatuba Ah, sim. e eu gostaria de pedir para a saúde do pastor Oscar. Ah, Ele está é? passando por uma bateria de exames, né, na Certo. parte cardíaca e que Deus possa estar abrindo as portas, né? Hum. E também que possa estar encontrando melhor tratamento para ele. Ah, sim. Vamos orar então pelo pastor Oscar. Isso. Ok, vamos então orar, né? Vou pedir ajuda aqui pro meu filho João, orar também. É, pelos 1, 2, 3? 1, 2 e 3. Então, primeiro, 1, 2, 3. Eu vou pedir para Elias, pode ser 4, 5 e 6, Elias. E daí eu peço para o pastor Flávio orar pelos 7 até o 10 e trazer a bênção. O pastor Marutani também, trazer a bênção em japonês. Vamos orar então, João. Um, dois, três, já conversaram, eu vou agradecer. 聞こえ聞こえていい。 Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado por esse culto, Senhor. Obrigado porque ontem foi o aniversário de Elias, Senhor. Abençoe ele, a família dele, Senhor. Ajude a Fran, Senhor, que fez cirurgia umas semanas para trás. Ajude na recuperação. Ajude o Valencia, Senhor, que é aniversário dele dia 17, Senhor. Abençoe ele que está com pneumonia, proteja ele, Senhor, e cure ele dessa doença, Senhor. Dê saúde para ele, para a avó Gila também, Senhor. Ajude o Edson, que conseguiu fazer uma das primeiras cirurgias, Senhor, que está de volta, Senhor. Ajude ele, que essa parte de recuperação de cirurgia é muito difícil, Senhor, tanto para ele, tanto para a família. Ajude para ele, Senhor, nesse tratamento, que ele consiga fazer outras cirurgias necessárias e abençoe ele e a família dele, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, hoje e sempre. Amém. 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 Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por esse culto, Senhor. Agradeço, Senhor, por ter corrido tudo bem no dia de hoje, no acompanhamento com meu pai, Senhor, que também está em casa. Que o Senhor possa estar continuando abençoando a vida dele. Senhor, quero agradecer também pela cirurgia da Fran, que correu tudo certo, Senhor. Que o Senhor possa estar nos acompanhando, nos abençoando nessa recuperação e que essa recuperação seja
seja rápida, que toda essa dor que seja da recuperação, que, que passe e que ela possa ter melhor, melhor anseio de vida também, Senhor. Sempre abençoando, andando no caminho do Senhor. Senhor, quero pedir também gratidão pela vida do pastor Rideu, que não tem passado uma semana tão bem, mas que o Senhor está sempre estendendo a sua mão e acompanhando também toda a família, Senhor, que possa dar todo o suporte necessário e estar ali lado a lado com o pastor Rideu a cada dia e cuidando bem dele também, Senhor. Senhor, também quero pedir, agradecer pela infecção do João, pai da Lu, que essa infecção possa sarar com agilidade, Senhor. Que o Senhor possa estender a sua mão sobre ele, sobre a família do Alex, que o acompanha também diariamente, Senhor. Que o Senhor possa tirar dele toda essa dor que ele sente, essa enfermidade. Que o Senhor possa estar também estendendo a sua mão sobre ele, Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos acompanhado, que sabemos que até mesmo na dificuldade o Senhor está conosco, Pai, que tudo é pela vontade do Senhor. Esses são os meus pedidos e agradecimentos de hoje, Senhor. Que o Senhor esteja conosco durante a semana, eu oro e agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos e te adoramos pela tua bondade, pelo teu amor por cada um de nós que tem olhado por cada um de nós. E, Pai, oramos pedindo pela senhora Mariko, que vai ter a cirurgia no dia 17, que realmente ela possa estar recuperando a visão, que ela possa estar voltando a dirigir, Pai. Senhor nosso Deus, lembra do pastor Marutani também, que o Senhor possa estar direcionando o melhor tratamento para a catarata. Lembra, Pai, dos idosos também, a nova geração, que o Senhor possa estar cuidando realmente dos idosos, lembra da saúde de cada um, que eles possam te glorificar, tá? Que eles possam realmente viver aqui para te glorificar. Lembra também da nova geração, que o Senhor possa estar cuidando de cada um aqui, Pai, e piedade também. Senhor nosso Deus, lembra do pastor Oscar, que o Senhor possa estar dirigindo o melhor tratamento, o melhor médico. Realmente, o Senhor possa ser glorificado aqui em Araçatuba também. Agradeço e oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém. Amém. 主イエス・キリストの恵み、御父なる神の愛、聖霊の親しき交わり、何時らすべてのものと共に、今より常しえまであらんこと。アーメン。 Amém. Amém. Muito obrigado, pastora Ruth, pela mensagem, pastora Kyoko, pela tradução. Obrigado a todos que participaram. Uma boa semana. Boa Deus semana. esteja com cada um de vocês, tá? Tchau, Fiquem tchau. bem, Boa até semana a todos. Boa noite. Oyasu nasai. Oyasu nasai. Oyasumi Tchau, nasai. tchau. Uma boa おやすみ semana. なさい。 Obrigado, pastor Flávio. Até mais.